Senhor. Vamos ouvir a palavra nesta hora. Para te agradecer por mais esta oportunidade que tem nos dado. Temos sentido a Tua presença, Senhor, nos cânticos que foram louvados a Ti. Senhor, e humildemente nós queremos pedir que o Senhor continue conosco, Pai. Não olhando para o homem exterior, mas olha para o nosso interior, Senhor. Olha para os nossos corações que estão famintos, Pai, que estão desejosos da Tua presença. Eu nesta noite, Senhor, sou um miserável homem, Pai, mas eu me coloco em Tua presença nesta noite, Senhor, pedindo a Deus que simplesmente os meus lábios sejam ungidos, Senhor, para falar da Tua palavra, e que os corações, ó Pai, sejam ungidos para recebê-la, Deus, e que cada pessoa aqui possa sair diferente, Deus, e abençoados no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez é um privilégio nós estarmos aqui, né? Sempre é um privilégio nós chegarmos na casa de Deus e ter a oportunidade de adorá-lo, Ele, com tudo o que nós somos e temos, né? Eu gostaria de aproveitar vocês estão de pé e ler as escrituras em São Marcos capítulo 10, versículo 17. Eu não me considero nenhum pregador e não vou falar nada a não ser a palavra de Deus, né? São Marcos capítulo 10, versículo 17. E os irmãos tenham um pouco de paciência, porque vai ser meio lento. Mas graças a Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Hein? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai. Jesus olhou lá no fundo do coração dele. Por mais que ele tinha feito tudo, obedecido todos os mandamentos de Jesus Cristo, mas ainda lhe faltava uma coisa, porque Jesus olhou lá onde ele estava com o seu coração. Jesus foi lá no elo fraco, vamos dizer assim. Falta-te alguma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se muito triste, porque possuía muitas prosperidades. Oramos a Deus. Querido Pai Celestial, lemos a Tua palavra, Senhor, e nós sabemos que por nós mesmos não temos condição, ó Deus, de fazer ela vivificada ao Teu povo. Mas cremos que o Senhor mandou uma promessa do Espírito Santo, Pai, e pedimos que Ele desça aqui nesta noite, ó Pai, e faça-se presente, e que esse simples vaso aqui, ó Pai, saia da frente, que o Teu Espírito Santo somente, ó Pai, tome controle de tudo. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Senhor.
Podemos assentar, irmãos? Tem uma mensagem titulada aqui do irmão Brana, Abandonando Tudo. O irmão Brana pregou sobre este jovem rico, o qual havia um clamor na alma dele, havia um desespero por alguma coisa a mais. Nós observamos que mesmo ele tendo feito tudo o que Jesus tinha mandado, todos os mandamentos de Jesus Cristo ele tinha obedecido desde a sua mocidade, mas a alma daquele jovem rico ali ainda almejava alguma coisa, porque senão ele não correria diante de Deus e não perguntaria o que farei para ter vida eterna. Então nós vamos observando que tudo o que ele tinha feito desde a sua mocidade, desde pequeno, cumprido, obedecido à Bíblia, ainda lhe faltava alguma coisa. E nós vamos observar, irmãos, que não é pelo nosso falar ou simplesmente agir que estamos salvos. Por mais que nós vivamos uma vida, por mais bem que nós possamos ser, mas ainda nos falta alguma coisa. Parágrafo 60 dessa mensagem, abandonando tudo, eu quero ler bastante, não quero ficar só nas minhas palavras. Mas isto é exatamente o que Deus requer. Abandone tudo e siga-o. É o requerimento de Deus. Nós temos que fazer isto também, em certos tempos. Temos que abandonar nossos próprios pensamentos. Veja, se nossos pensamentos acerca de qualquer coisa são contrários à palavra de Deus, nós temos que abandonar nossos próprios pensamentos e segui-lo. Veja, e a única maneira pela qual podemos segui-lo é seguir sua palavra, obedecer a ela. E o requerimento de Deus é que abandonemos tudo e o seguimos. Amém? Irmãos, vocês observaram que a atitude daquele jovem quando se apresentou na presença de Deus? Ele chegou diante de Deus ali, tão reverente, tão pio na sua reverência. A irmã Brana ensina que ele chegou sincero diante de Deus, reverente, respeitando Deus. Aquilo agradou a Deus a tal ponto que a Bíblia nos relatou aqui que Deus amou aquele jovem. Amou por ele ter cumprido todos os mandamentos da Bíblia, chegado daquela maneira com respeito diante de Deus. Mas veja a maneira que ele entrou na presença de Deus e olha a maneira que ele saiu da presença de Deus. Então nós observamos que há duas maneiras de nós sairmos da presença de Deus e entrarmos na presença de Deus. Aquele jovem, ele entrou reverente, respeitando sabia que era Jesus, porque ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Quem é o dono da vida eterna? É Jesus. Mas olha a maneira que ele saiu pesaroso, porque não agradou aos seus ouvidos o que Deus falou a ele. Vai, vende tudo o que tem. Deus o amou, pois eles tinham obedecido todos os mandamentos de Deus, mas ainda Deus tocou lá no elo fraco dele, porque ele estava conectado nas prosperidades. Vamos lá. Mas vemos que é uma coisa dura para se fazer, quando você tem que abandonar alguma coisa dura para se fazer. Não é simplesmente você deixar e ficar desse jeito, não, é difícil, porque Deus deu uma coisa impossível ao homem fazer, e o homem não é capaz, o ser humano não é capaz de fazer por si próprio. Por isso mesmo que Jesus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque Paulo um dia disse: pecamos contra Deus e destituídos fomos da glória de Deus, mas graças ao Deus Todo-Poderoso que nos proveu um caminho. Amém? E nós observamos, irmãos, que quando este jovem saiu, então, ali pesaroso com o seu coração, muito triste por não gostar da resposta que Jesus tinha dado a ele, então ele saiu praticamente triste, porque foi uma resposta ao qual ele não esperava.
E muitas vezes nós entramos na presença de Deus esperando uma resposta, mas Deus nos dá outra resposta. E agora, de que maneira nós sairemos da presença de Deus? Lembre-se, o irmão Brana diz na mensagem, provando a sua palavra, ele disse que uma mulher certa vez simplesmente correu a tal fé, que simplesmente tocou em suas vestes e foi curada. Porque aquilo foi uma atitude, foi uma fé. Ela botou sua fé em ação e a atitude dela fez com que ela saísse curada simplesmente num toque na túnica de Jesus Cristo. Mas também teve um homem que deu 40 chibatadas em Jesus Cristo e não sentiu virtude nenhuma. Esta é a maneira que se aproximamos de Jesus Cristo. Esta é a maneira que nos aproximamos da presença de Deus. E o irmão Brana diz que o homem que entra na presença de Deus, ele sai totalmente diferente. Olha para Jacó. Jacó, quando entrou na presença de Deus, ele era um enganador. Ele enganou seu pai, sua mãe, seu sogro. Ele era um roubador. Ele era enganador, a Bíblia fala. Mas depois que ele saiu da presença de Deus, tanto é que uma cidade tem o nome dele. Aleluia! E assim éramos nós, irmãos, antes de entrarmos na presença de Deus. Talvez nós éramos um coitado, talvez nós olhamos para o mundo ali, eu vejo um bêbado às vezes numa valeta, nós poderíamos ser piores que ele, mas um dia nós entramos na presença de Deus, através do canal provido por Jesus Cristo, e hoje somos filhos, co-herdeiros de Deus. Aleluia! Você não se alegra por isso, irmãos? Por um dia Deus ter te dado, aleluia! Um dia Deus te deu a oportunidade de você abandonar as coisas do mundo. Um dia Deus te deu a oportunidade de você abandonar a incredulidade, abandonar a inveja, abandonar o orgulho, olhar para o seu irmão e dizer: eu te amo, porque um dia Jesus trilhou aquele caminho. Aleluia! Mas esta é a maneira que Deus, é a maneira que você se aproxima da presença de Deus. Vai da tua atitude, irmão. Vai da tua atitude se aproximar da presença de Deus. Jesus não chamou ele que se apresentou a Deus, mas Deus sabia, ele foi por aquele caminho porque sabia que aquele jovem ia passar por ali, ia perguntar. Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, irmãos, e Ele sabe o que você quer nesta noite, e Ele sabe que cada um de nós temos um elo na nossa corrente, um elo fraco, mas é nesse elo fraco que Deus quer trabalhar. É na sua fraqueza que Deus quer pegar e mostrar que Ele é forte. É na sua debilidade que Deus quer pegar você, levantar do pó e fazer um vaso de honra. Aleluia! Nós temos que se alegrar porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que transforma vidas. Amém? Aleluias. Aqui, ó, parágrafo 73. Se você tem feito isto por Deus, tem abandonado tudo, Deus lhe reembolsará em milhares de vezes. Isto é correto. Deus lhe pagará de volta. Você abandona as coisas do mundo e o mundo e as coisas do mundo, Deus lhe reembolsará em muitas vezes. Deus não fica devendo para homem nenhum, irmãos. Quantos? Aqui, ó. Reembolsará em muitas vezes. Quantos estão testemunha disto esta noite? Ora, nós todos sabemos que Deus reembolsará. Amém? Então nós observamos a atitude desse jovem quando ele se aproximou da presença de Deus. Esta é a maneira, irmãos, que nós nos aproximamos. Você vê a atitude daquela mulher, a maneira que ela se aproximou e a maneira que ela saiu. Você vê, pode comparar a vida deste jovem, a maneira reverente que ele se apresentou ao Deus, respeitando a sua presença, mas a maneira que ele saiu da presença de Deus. Então, esta noite, vai depender de você, irmãos, vai depender de cada um de nós aqui, sairmos de uma maneira, vai depender da nossa atitude, e a nossa atitude é o que dá uma reação. A tua atitude, ela vai causar uma reação, seja ela boa ou ruim, eu não sei. Qual é a resposta que você está esperando para esta noite? Aleluias. Parágrafo. Show. Vamos lendo aqui, irmãos. Olha, nós sabemos, irmãos, que
há muitas coisas em nossas vidas, e como Paulo disse, que orou 3 vezes para aquele espinho da carne sair dele, mas Jesus disse: a minha graça te basta. E todos nós, irmãos, temos um espinho na carne, temos uma falha. Todos nós não possamos olhar para o irmão e dizer: você é um fulano de tal, e não podemos julgar. Não fomos feitos juízes, não somos feitos advogado para querer fazer alguma coisa. Simplesmente Jesus disse: ame uns aos outros, ame uns aos outros, apegue-se ao seu irmão, não deixe aquele elo fraco do seu irmão atrapalhar sua caminhada. Veja, o que atrapalhou? Simplesmente, irmão, Deus está pedindo para nós abandonarmos alguma coisa. Eu não sei o que você tem que abandonar, eu sei o que eu tenho que abandonar. Talvez alguma pessoa aqui tenha que abandonar o orgulho, tem que abandonar a inveja, abandonar as coisas que não agradam a Deus. Alguém tem que abandonar alguma coisa. Nós temos que abandonar alguma coisa para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. Amém? Vamos lá então. Olhamos para Abraão, ele teve que abandonar alguma coisa. Veja, Abraão teve que abandonar a sua parentela, abandonar seus parentes. Mas aqui há um ponto, irmãos, que muitas vezes nós nos preocupamos com algo alheio, que nem diz o outro. Com algo alheio, é assim que fala? Porque a promessa era para Abraão, mas Abraão se preocupou com Ló. A promessa era para Abraão. Deus disse: larga a sua parentela, deixa tudo. Mas Abraão teve que levá-la. Claro, deixa Deus trabalhar com Ló, deixa Deus trabalhar lá com Ló. Deus sabe o que faz. Mas a promessa é para você, meu irmão. A promessa é para nós. Aleluias! Glória a Deus. Se o espírito de um mecânico estivesse em mim, sobre mim, eu poderia dizer que o que há de errado com o seu carro. E se o espírito de Jesus Cristo está em mim, eu farei as mesmas obras de Jesus Cristo, porque a vida de Cristo em vós, manifestado em quem? Ele é manifestado em você. Aleluia! E o que ele abandonou? Nós estamos falando em abandonar aqui. O que Jesus abandonou por nós, irmãos? O que ele fez? O irmão Brana disse que ele deixou o seu trono de glória, desceu dos corredores da glória ali para se tornar um pecador, para que você, nos tornássemos filhos e filhas de Deus. Aleluias! Nós podemos falar muito sobre este jovem rico, mas eu quero ir um pouco mais além, sobre Jacó. Quando Jacó estava indo ali, irmãos, os irmãos conhecem a história de Jacó? Quantos aqui conhecem? Quando Jacó estava indo ao encontro do seu irmão, que o mensageiro veio e disse para ele: teu irmão vem com 400 homens aí para te pegar. Você tem feito coisas ruins para ele. Ele está vindo aí, ele mandou avisar que está vindo aí com 400 homens para te pegar, 400 soldados. O que aconteceu com Jacó? A Bíblia nos relata, e a mensagem do irmão Branham nos diz que ele entrou em tal desespero, em tal desespero, que ele abandonou tudo, largou seu rebanho, largou sua família e atravessou o vale de Jaboque. Ele teve que voltar ali, atravessar o vale de Jaboque e entrar na presença de Deus. Olha a maneira que ele entrou na presença de Deus, irmão. Humilhou-se, e Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome, Jacó? Qual é o teu nome? Ele foi sincero, e é uma coisa que bara o juízo de Deus, é a sinceridade do homem. Quando o homem entra na presença de Deus sendo sincero, Jacó não titubeou ali, não teve medo de dizer quem ele era. Qual era o seu nome? Meu nome é Jacó, eu sou enganador, enganei meu pai, enganei minha mãe, enganei meu sogro, mas eu não sairei daqui sem a minha bênção. E é desta maneira que nós devemos entrar para dentro dessa igreja, irmão. Nós não sairemos daqui sem a nossa bênção. Simplesmente seja sincero naquilo que você tem. Amém? Aleluias. E o desespero então trouxe a sinceridade de Jacó,
fez ele entrar em desespero. Então aquele desespero fez com que a presença de Deus descesse ali. E o anjo, e a Bíblia diz que ele lutou com o anjo. E o irmão Brana disse que muitas vezes nós temos que lutar com Deus, lutar com o anjo, para sairmos abençoados. Amém? Eu creio que nós vamos, de qualquer maneira, nós vamos abandonar aquilo que não agrada a Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus sabe como trabalhar. Deus dá uma fé suprema na hora suprema. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade de cada um aqui, mas Deus conhece. E você conhece o seu problema, você conhece a sua dificuldade. Mas quando Jó entregou aquele problema a Deus, Deus mudou o quadro. Então agora Jacó saiu em direção. Agora já não era mais um homem medroso. Jacó não estava mais com medo de Esaú. Jacó estava firme no caminhar, porque algo tinha acontecido com ele. Eu quero, antes de entrar neste tema, nós observamos, irmãos, que na nossa caminhada cristã nós temos alguns degraus a subir, algumas fases, enfim, cada dia nosso é uma fase que nós passamos, é um degrau que subimos diante de Deus. E Deus, desde o princípio, Ele vem trabalhando num caminho provido para o homem. E no decorrer das eras nós encontramos que Lutero, ele veio com a mensagem da justificação, trazendo a mensagem da justificação, e o justo viverá pela fé. Mas o que aconteceu com o homem? O homem se apegou só com aquilo, justificação, o justo viverá pela fé, e deu. Mas Deus queria algo mais. Deus sempre estava caminhando à frente, querendo que o homem o seguisse, por isso que Ele proveu um caminho. Então levantou, no fim da era de Lutero, levantou John Wesley com a mensagem de santificação, santificando, saindo do mundo, separando-se do mundo. Então o ser humano se levantou com Wesley, ficou e foi se santificando, mas parou ali. Mas o Espírito queria algo mais. E o Mombrana fala que com a forma natural tipifica a espiritual, que na era de Lutero era carruagens e cavalos. Veja, então veio a era de Wesley, então mudou, a ciência conseguiu construir o automóvel, já é algo mais. Então você já abandonou a bicicleta e o cavalo, você já deixou para trás as carruagens, bicicleta, agora você está andando de carro, de automóvel. Mas o homem se agradou com aquilo e ficou no automóvel, mas o Espírito Santo queria algo mais, queria que o homem tivesse o Espírito Santo. Então veio e a ciência fez o avião, e Deus subiu mais para os pentecostes, para o povo pentecostal. Então já não era mais o automóvel, já não era mais andando de carinho na terra. Então agora o povo estava falando em línguas, dons e maravilhas estavam surgindo ali, e Deus estava operando. Então o homem achando que de avião, com os pentecostais, os irmãos estão entendendo? Com os pentecostais, então a ciência de avião e Deus trabalhando com os pentecostais. Então o homem saiu da terra agora, já não está mais no automóvel, está agora com os dons de língua, está agora com o falar em línguas e gritar e tudo mais. Mas Deus ainda queria algo. Irmãos, talvez alguma sensação, talvez algum arrepiozinho. O irmão Brana disse que isso, a pessoa sai faceira dizendo: oh, aleluias, eu dei glória a Deus hoje alto, eu senti um calor, um calafrio, mas ainda não é o avião. Estão prestando atenção? Ainda você não chegou no alvo. Deus quer um pouco mais disso. Você falou em línguas, é bom, irmãos, tudo isso faz parte do cronograma de Deus, mas ainda há alguma coisa. Então a ciência inventou o astronauta, onde o avião não podia, na agitação, no grande diz,
o avião na agitação, indo para lá e para cá e fazendo barulho, o astronauta subiu um pouquinho mais. E aonde os pentecostais se agarraram, ficaram somente com falar em línguas e os dons e se apegaram com aquilo, Deus subiu mais, então colocou o Espírito Santo em cada um de nós. Aleluias! Então agora nós saímos das agitações, nós saímos dos arrepios e sensações, que isto pode ser Deus, não estou dizendo que não, mas não podemos ficar somente em sensações e emoções. Há algo mais para a sua igreja, há algo mais, irmãos. Nós não podemos nos contentar com as bicicletas, não podemos nos contentar com o automóvel, com o avião. Tem um astronauta que está vendo tudo, é o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, se nós pudéssemos largar, abandonar, estamos falando de abandonar, irmãos, vamos abandonar as sensações, vamos abandonar as emoções, vamos abandonar as agitações, os aviões, e vamos subir, aleluia, lá é tudo calmo, irmão, é tudo maravilha, porque lá é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. E hoje é o que nós necessitamos. E quando um homem está cheio do Espírito Santo, há algo nele que está cheio da vitamina espiritual de Deus. Olha aqui, irmão, que o faz louvar a Deus, gritar e agir diferente, porque ele não está mais na vinculação da terra, ele está nos céus. Aleluias! Quando você está em lugares celestiais, você saiu da terra, você está conectado com a presença de Deus. Aleluia! Velejando ao redores em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele deixou aqueles vínculos da terra com as bicicletas e automóveis e foram aos ares. Sim, Senhor, praticamente tirados dali, ultrapassados. Eles curavam os enfermos, eles falavam em línguas. Mas agora, amigos, me deixe dizer isto tem chegado à era do astronauta. Aleluias! Temos saído da era do avião, temos mais poder agora. Aleluias! Você pode falar em língua, sim. Você pode gritar na presença de Deus, sim. Mas há algo mais que isso, irmãos. Há a vida do próprio Cristo em sua vida. Aleluias! A era do astronauta tem chegado. O que é isto? Não, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, apenas com mais poder. Aleluias! Apenas mais elevado, pode ir mais alto, ver mais, crer mais, ser mais como Cristo. Aleluias! Não o automóvel, não a carruagem de um cavalo, nem mesmo o avião, mas o astronauta, ele vence e está acima de todos. Aleluias! Você se considera um astronauta de Deus nesta noite? Aleluias! É isso que nós precisamos, irmãos. Estamos a caminho do arrebatamento. Deus nos encontrará nos ares. Precisamos ser um astronauta de Deus. Parágrafo 53 da mensagem Contagem Regressiva. A era do astronauta. Estamos vivendo na era do astronauta, tão certo quanto Deus tem testificado pelos acontecimentos naturais lá. Assim, Ele está testificando disto agora, que se temos alcançado o astronauta, Deus tem alcançado o que Ele prometeu alcançar nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4. A única coisa que Ele tem que fazer é ter alguém em suas mãos que possa se libertar dos aviões e automóveis, e seja lá o que for, não olhar para trás ao que era, porém, mais poder para elevá-lo mais alto, elevá-lo à presença de Deus, elevá-lo para onde todas as coisas são possíveis. Agora vemos que isso está acontecendo, não há dúvida disto. Veja a escritura que nós lemos aqui, irmãos. Quando Deus falou com aquele jovem ali, então os discípulos se alvoroçaram. Eles disseram: então quem poderá salvar-se? Pois todos tinham prosperidade. Pedro era pescador, tinha um barco, era pescador. A Bíblia relata isso. Pois eles mesmos falaram: então, se é mais difícil um pobre entrar no rico do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, então como é que nós vamos se salvar? O que nós lemos aqui?
Você está num lugar onde todas as coisas são possíveis. E Jesus olhou para ele e disse: ó, o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aleluias! Então não é impossível você se aproximar de Deus. Não é impossível você receber o Espírito Santo. Somente crer. Aleluias! Crer na sua palavra, abandonar a incredulidade. A única coisa que o diabo luta hoje com o ser humano cristão é tentar tirar a fé dele. Tirar a fé dele, da palavra de Deus. Mas se isso está no teu coração, ele jamais conseguirá. Jamais. Você já não está mais vinculado com as coisas da terra. Você está na presença do Altíssimo. Os irmãos recordam daquele tabernáculo que foi feito no Antigo Testamento, que tinha 3 átrios. Tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Aqui onde nós entramos, irmãos, para ver que quando aquele sumo sacerdote, ele entrava lá naquela presença Shekinah que a Bíblia nos relata, ele ficava a sós com Deus. Então ele tinha um sininho em sua cintura, os irmãos sabem muito bem a história, e uma corda amarrada. E ele não podia ficar parado naquele lugar, porque se ele ficasse parado, aquele sininho não tocava. Então o pessoal que estava lá fora achava que era morte, que ele estava morto, porque não podia entrar lá com pecado. O homem que entrasse pecador lá, ele sairia morto, porque era a presença de Deus que descia ali. Então observe, quando ele entrava lá naquela glória Shekinah, e a presença de Deus descia, ele ficava caminhando para lá e para cá, ao redor, gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e santo, e santo, e santo. Ele não se cansava de falar santo, santo, porque ele estava na glória Shekinah. Mas havia como é que se fala a palavra? Uma expectativa, daquele povo que estava lá fora. A expectativa? Havia uma expectativa daquele povo que estava lá fora. Aquele povo também queria sentir o que aquele sacerdote estava sentindo, porque ele sabia que aquele sacerdote estava vivo devido ao sininho que estava em sua cintura. Então nós estávamos lá, irmãos, na expectativa, agarrado na corda, querendo ver mais. Então Deus veio através de Jesus Cristo e abriu o caminho, e o véu se rasgou, e agora o que uma vez era morte entrar, agora é vida. Agora é vida para nós, irmãos. Examinai as Escrituras e ver nelas ter vida eterna. Aleluia, são delas que de mim testificam. Se nós pudéssemos neste momento entrar, deixar o átrio, abandonar o átrio, porque ali ainda o inimigo pode trabalhar. Deixar o lugar santo, lugar de sacrifício. Sacrifício não quero, mas obediência quero. A Bíblia fala, obediência. E seguir para dentro daquele caminho, porque hoje o véu está aberto, meu. Ainda há sangue no propiciatório. Ainda há sangue no propiciatório. Quantos aqui talvez queiram abandonar as cordas? Chega, irmão, abandone sua corda. Talvez você olhe para o irmãozinho cheio do Espírito, desejando ser como ele. Abandone a corda, meu irmão. Você pode chegar ali também. Deus abriu este caminho para cada um de nós. Quando nós estávamos na prisão do pecado, cada pingo de sangue de Jesus Cristo caía no chão, era uma corrente, um cadeado que se quebrando das nossas cadeias, e um salvo sendo liberto, aleluias, e um pecador sendo salvo, e um pecador sendo perdoado, e cada um de nós que estamos aqui, nós estávamos presos, mas o sangue de Jesus Cristo nos libertou, e aqui estamos para adorá-lo, aleluia. Estamos para adorar a Deus, porque um dia Ele tirou os nossos credos. Talvez nós estávamos numa denominação, num automóvel ainda. Filho, tem um avião. Ou talvez nós estávamos no avião e disse: filho, tem um astronauta, agora tem um foguetinho para você subir mais.
O irmão Brenda disse que a grande espaçonave de Jesus Cristo um dia subirá para o céu. E eu pretendo estar nessa espaçonave. E onde o homem inventou o astronauta para chegar até na Lua, nós vamos passar da Lua. Aleluia! O irmão Brenda disse que nós não vamos nem ver a Lua. Não vamos ver a Lua. Vai ser num piscar de olhos, irmãos. A espaçonave de Jesus Cristo chegará e nos levará para a glória. Mandamento? Ame uns aos outros. Ame seu irmão. Me ame. Eu vos amarei. Amém? Porque eu creio que nós vamos abandonar as bicicletas. Essas coisas do mundo já não nos agrada mais. Essas prosperidades de automóvel não nos agrada mais. Há algo mais, irmãos. Há algo mais. Deixa eu ver se eu me acho na escritura aqui que eu queria ler para os irmãos. Quando um homem, ele entra na presença de Deus, quando ele só ouve falar, é uma coisa. Mas quando ele vê, é diferente. Quando ele entra, como Jacó, como o sumo sacerdote entrava, como Jacó entrou na presença de Deus, ele é mudado. Jacó, ele entrou ali na presença de Deus e saiu mancando, saiu com um sinal, porque ele lutou com o anjo. Lute-o com o anjo. Lute, seja sincero. Lute-o com Deus, irmão Brando diz. Lute com Deus com tudo aquilo que você tiver, força. Lute, que Ele te dará o sinal do Espírito Santo, porque isso é uma promessa. Não vamos nos preocupar com a nossa parentela, com o nosso Ló, nosso sobrinho Ló. Vamos deixar, Deus tratará com ele, Deus vai tratar com Ló, mas a promessa é para ti, meu irmão, a promessa é para mim, a promessa é para nós. Nós temos uma terra prometida e nós temos que lutar para adquirir esta terra. Lute, seja firme com tudo aquilo que você tem e suba mais alto. Eu creio que era isso, meu irmão, que eu tinha no meu coração para falar. Não quero me estender. Vamos nos colocar de pé. E se você tem alguma coisa para abandonar, irmãos, pergunte a Deus: o que há de você fazer para herdar a vida eterna? Ele falará, não através de mim, Ele falará com você mesmo, para você mesmo. O que você tem que abandonar? Eu preciso abandonar a incredulidade. Eu preciso abandonar o meu orgulho. Eu preciso abandonar a minha inveja. Eu preciso abandonar o meu rancor. Deixa isso para Deus trabalhar. Sabe aquele elinho fraco que você tem? Deixa Deus agir nesse elo fraco. Se você não consegue se fortalecer, sabe, irmãos, naquele elo fraco pode ser a porta para Deus fazer algo em sua vida. Às vezes queremos fazer com as nossas próprias forças, com as nossas próprias... Não temos condição. Não temos. Nunca tivemos mérito, nunca tivemos algo para alcançar alguma coisa. Foi tudo a graça. A graça de Deus que nos trouxe aqui em lugares celestiais. Simplesmente graças a Deus damos por estarmos aqui. Você crê desta maneira? Então cante comigo, somente crer. Somente crer. Somente